Hoje vamos aprender duas pseudoclasses que são mais utilizadas pelos front-enders. São elas Before e After. Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Então hoje, a última aula da microsérie sobre pseudoclasses, vamos aprender a Before e After. Eu tenho aqui meu HTML básico e agora a gente vai implementar essas duas pseudoclasses, certo? Eu vou criar aqui uma div com a classe chamada myDiv, certo? Coisa simples. E aqui eu vou colocar um conteúdo, um texto. Lipsum, ok? Então eu tenho minha div aqui e o texto normal. Só para a gente ter uma visualização mais interessante, eu vou determinar essa fonte aqui, font family, Goboro, font size, pronto, ok? E essa duas pseudoclasses nada mais é do que a inserção de elementos antes e depois do conteúdo do elemento principal. O que seria isso? Aqui eu tenho um elemento principal, ok? E quando eu utilizar a pseudoclasse Before, ele vai inserir um elemento aqui, certo? O HTML vai inserir um elemento aqui chamado Before. E quando eu adicionar o After, ele vai adicionar um elemento aqui chamado After. Simplesmente isso. Ou seja, ele vai adicionar elementos antes e depois do conteúdo principal relacionado ao elemento Py, certo? Então, deixa eu apagar aqui e vamos lá para o código CSS. Código CSS seguindo a lógica que a gente utilizou até aqui, dois pontos e Before. Perfeito? E aí no Before eu posso fazer qualquer coisa aqui, qualquer classe, ou na verdade qualquer atributo dessa pseudoclasse, certo? Nesse caso eu vou adicionar um content e vou adicionar aqui um texto chamado Before, certo? Só para a gente saber quando ele é antes e depois, ok? E vou dar uma cor para esse texto, um vermelho. Ops. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa para o After. Então, After. Eu vou dizer aqui que é After. E vou mudar a cor para green, ok? Vamos rodar aqui e aí eu tenho aqui meu conteúdo Before e After. E se a gente vê no HTML, a gente vê aqui, ó, o conteúdo Before e o conteúdo After. Na verdade, a pseudo elemento Before e After, certo? Então, é justamente isso daí. Simples e um abraço, até logo. Brincadeira! Vamos então ver aqui uma situação real de como utilizar essas pseudoclasses. O primeiro exemplo que eu queria te mostrar que a gente utiliza frequentemente vamos supor que esse conteúdo aqui é uma citação, né, de algum autor, de alguma coisa. E você quer colocar aqui aquelas aspas, certo? Só para identificar que isso é uma cotação de alguém. Então, eu vou colocar aqui só umas aspas. Nesse caso, como a gente tem 3 aspas aqui, eu não sei se vai funcionar assim. Aspa simples e aqui aspa dupla. Vamos ver. Testar agora. Ok, funcionou. Então, essas aspas aqui, eu posso adicionar ela dinamicamente dessa forma, via CSS, ok? E aí eu removo o After. Então, esse é o primeiro uso. E aí você não fica preocupado em colocar um elemento aqui, div, e colocar as aspas aqui dentro, certo? Nesse caso, ela já adiciona dessa forma. E aqui eu posso personalizar, posso até dizer que a font size dela é maior, né? Para dar uma ênfase e tal. Então, esse aí é o primeiro exemplo bastante útil aí para uma sessão de citação. Perfeito? O segundo exemplo que a gente também utiliza bastante é quando a gente tem aqueles breadcrumbs, né? A
retroalimentação, retronavegação, o feedback, muita gente chama isso de várias formas diferentes. Mas eu vou criar aqui a minha, que eu chamo de breadcrumbs. Eu e o mundo inteiro, né? E aí eu tenho aqui breadcrumbs, certo? E eu tenho, vamos supor, home. Eu tenho aqui produtos. E eu tenho um produto chamado PlayStation 4, certo? Então a gente vai só dar uma personalizada nesse cara aqui para ele ficar com cara de breadcrumbs, tá? E aí eu vou adiantar o vídeo um pouquinho. Beleza? Eu tenho minha lista aqui agora, certo? Como se fosse realmente o breadcrumbs aí no seu site. E aí a gente quer colocar aquela setinha aqui no meio, certo? Então, a forma que você poderia fazer é criar outro LE aqui, colocar isso assim, mais ou menos, certo? Mas é uma forma talvez um pouco custosa aí para você. Uma forma de fazer isso é utilizando a pseudoclasse after ou before. Nesse caso aqui eu vou utilizar a pseudoclasse after e vou inserir, né, contents. Eu vou inserir lá a setinha, certo? Então você vai ver já que ele vai adicionar aqui, ó, a setinha. E aí eu vou fazer uma personalização. Vou dar um padding 0,50, talvez 7 lá de cá. Perfeito. Aí, Thiago, ele tem agora aqui o after porque o último elemento ele adicionou também, né, a pseudoclasse after. E aí adicionou aqui, mas eu não quero lá no último. Então a gente vai recapitular um pouco das aulas anteriores e vamos pegar esse cara aqui pelo responda. Last child. Isso. Então vamos lá. Eu vou pegar esse cara aqui pelo last child. E também conjugar ele com o after. E aí eu vou dizer o que? Display none. O que é que eu estou fazendo aqui? Pegue o último elemento LI dentro de breadcrumbs, certo? E aí utilize a pseudoclasse after e mande esse cara lá para a China. Ou seja, display none, eu não quero ele aqui. Vamos salvar. Bem, olha lá. Então meu breadcrumbs aí perfeito, já funcionando tranquilo. Eu posso também utilizar aqui o before, vai ser o mesmo, certo? Aí ele vai adicionar antes. E aí eu vou ter que também alterar o last child para first child. E aí ele vai funcionar da mesma forma, igualzinho, certo? Então, after e before são as pseudoclasses aí que eu acredito que seja mais utilizado pelos front-enders durante o desenvolvimento aí de aplicações web. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa mini, micro, ultra pequena série aí tenha sido valiosa para você. Se te ajudou de alguma forma aí, não se esqueça de dar um like pra gente, tá? E compartilhar aí essa minissérie nas suas redes sociais. Beleza? Então essa praticamente foi a nossa última aula. Se você tiver alguma ideia para que a gente possa estender essa minissérie, por favor, utilize aí o box de comentário abaixo. E aí a gente vai analisar para fazer mais vídeos sobre CSS pseudoclasses. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te vejo aí nos próximos vídeos. Valeu!